Transmitir essa live depois para o YouTube, então, pessoal do YouTube que não me conhece, meu nome é Rosemara Souza, tá? Tenho 29 anos, sou policial federal já há 5 anos, fui aprovado no concurso de 2014, eu tinha 22 anos na época. E hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre a minha opinião, né, com relação a adiar ou não adiar as provas. Eu acho que muita coisa foi dita até então, por várias pessoas do meio aí, dos concursos, cursinhos, outros colegas policiais federais, e eu refleti e achei que cabia a mim não apenas expor a minha opinião aos meus alunos, tá? Mas também para as pessoas que me acompanham no geral, né? Sei que tem muita gente que me acompanha, torce por mim, e acho que pode se sentir um pouco menos, digamos assim, com a consciência um pouco menos pesada, talvez, tomando alguma dessas decisões que eu vou comentar agora. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora então. Pessoal, seguinte, eu quero falar, primeiramente, eu quero ser breve nessa live, então eu vou falar o seguinte: qual que é a minha opinião sobre adiar ou não adiar? Eu acho que as opiniões que foram dadas a vocês até agora, elas foram muito mais opiniões no sentido de ser politicamente correto, tá? E pouco responsável sobre a opinião que está sendo emitida. Por que eu estou falando isso? Tem gente que para ser politicamente correto, para dizer que se importa, tá, com os outros, com as mortes e com tudo mais, vai dizer para você que correto é não fazer a prova, ou que se tivesse alguém da família em situação de risco não faria essa prova. E aí eu vim trazer uma visão um pouco mais pragmática da situação para vocês. Por que pragmática? Gente, ninguém sabe quanto tempo vai durar essa situação de pandemia, tá? Essa aqui é a verdade, ninguém sabe. Então, assim, quanto tempo mais nós, né, da segurança pública, PF, PRF e todas as polícias podem suportar, tá, a situação que a gente anda vivendo? Eu acho que não está na mente de vocês o que está acontecendo de fato, tá? Também fora da mídia, fora do que a mídia fala, tá? Morreu 400 mil pessoas de Covid, dentre essas pessoas temos policiais morrendo também, tá? Nós temos policiais, vários e vários colegas já morreram, familiares de colegas estão morrendo e ninguém sabe quanto tempo vai demorar pra gente ter uma situação de realmente uma melhora. Eu quero perguntar agora para os senhores quem é que vai trabalhar, tá? Essa é a questão, quem vai trabalhar? Porque assim, o que está acontecendo? Muita gente falando, eu acho que não deveriam ter prova. Alguns falaram, inclusive, que seria um ato criminoso do governo ou do CESP forçar essa prova. Eu acho que é um ato de irresponsabilidade você dizer isso. Por quê? Porque quem vai trabalhar, né? Porque assim, a situação é essa. Nós agora, né, estamos trabalhando em turnos surreal, tá? Turnos de trabalho cada vez maiores. A Polícia Federal faz escolta das vacinas. A Polícia Federal está trabalhando no combate ao desvio de recurso público focado para o Covid. E a Polícia Federal não parou, tá? A Polícia Federal não parou, a PRF não para. E qual que é a situação que você vai encontrar hoje na pista, por exemplo? Você vai encontrar 2 policiais rodoviários federais no plantão. Se tiver um acionamento, um acidente, eles vão prestar auxílio para esse acidente. Se tiver um segundo acidente, a segunda pessoa não tem auxílio, tá? E se um desses policiais ficarem doentes, ficarem com Covid, alguém da família ficar com Covid, for afastado, vocês conseguem perceber que o cenário só vai piorar se não entrar ninguém para ajudar? E aí eu vou colocar em questão também a questão do patriotismo. Tem gente que está se acovardando, a palavra é essa e eu não vou medir palavras aqui, com medo de fazer a prova e ficar doente. Se você tem medo de fazer a prova e ficar doente, saiba que esse é o menor dos riscos que você vai correr na sua carreira como policial, tá? Por mais, todo mundo fala, a Polícia Federal é coisa de menor risco. É menor risco, mas é risco, tá? Quando eu saio para fazer uma barreira, por exemplo, eu corro o risco de um maluco estar alcoolizado e não me ver e me atropelar. Eu corro o risco de um vagabundo jogar uma carreta para cima de mim. Eu corro esse risco. E é um risco sério. E da mesma forma os PRFs que fazem isso o tempo inteiro. É um risco sério, é um risco diário.
um risco muito maior do que você botar uma máscara N95, colocar o seu óculos, usar o álcool gel, usar a luva, fazer tudo que você pode fazer para não correr risco, tá? É por isso que a gente usa colete, é porque a gente corre risco, tá? Então assim, achar que, nossa, mas eu não posso, eu vou correr risco, eu vou trazer perigo para a minha família, você não vai parar de trabalhar quando você entrar, tá? Eu não parei, a gente não para, gente, de trabalhar. Mesmo pessoas que têm, né, familiares com o grupo de risco não pararam de trabalhar. Pessoas que estão no grupo de risco, e são, né, que estão na Polícia Federal e estão no grupo de risco, estão trabalhando em home office. Mas quem que está indo para a linha de frente? Então o trabalho está ficando cada vez mais complexo, tá? Então assim, se não entrar reforço, daqui a pouco nós estamos adoecendo. Essa é a questão. E aí quando a gente adoecer, quem é que vai fazer o trabalho que a sociedade precisa? Quem é que vai investigar para combater o desvio de recurso público? Quem é que vai fazer as escoltas das vacinas? Quem é que vai garantir a segurança e a saúde pública da sociedade? Eu acho que falta responsabilidade dizer isso. Porque assim, nós não, o CESP não teria cronograma para aplicar todas essas provas, tá? Se não fosse esse ano. Então seria só no ano que vem, com entrada daqui 2 anos. E aí? Enquanto isso, a polícia fica como? Quanto mais a gente ia trabalhar, além da nossa carga horária, que já é o necessário, mais risco a gente está se expondo, tá? Eu, por exemplo, eu fui obrigado a viajar. Desde o início do ano, eu praticamente não parei na minha casa. Eu fui obrigado a viajar agora para o norte, de missão. Por quê? Porque o efetivo lá não está suprindo. Então a gente tem que viajar, passei 1 mês fora. 2 meses eu já passei fora esse ano. Então assim, é o tempo inteiro. Isso, então é justo que os senhores se mantenham acovardados, esperando as coisas melhorarem, enquanto quem está na guerra e na linha de frente está exausto? Essa é a questão, né? Quem está na linha de frente já está exausto, gente. A gente precisa do reforço. A gente já precisava antes do Covid, agora então muito mais. Porque a verdade é que falta sim gente para trabalhar. Eu cansei de ver, no norte principalmente lá, situação que, inclusive, eu fui fazer uma prisão na minha época de folga mesmo, tive que fazer, um cara alcoolizado na pista. Pessoas têm estacionamento da PRF, tinham 2 PRFs no posto. Depois, a gente ficou naquela ocorrência ali, e se acontecesse qualquer outra situação, não teria ninguém, numa margem de quilômetros e quilômetros, entendeu? Pelo menos uns 400 quilômetros não haveria ninguém para prestar auxílio para a população. Então assim, eu faço até uma analogia agora com o que acontece, né, nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem, lá o serviço militar não é obrigatório, né? E ainda assim a gente vê um senso de patriotismo muito grande, e as pessoas se colocam à disposição, se colocam em risco e vão para a guerra, tá? Vão representar o seu país, vão lutar pelo seu país. Aqui no Brasil a gente está recrutando para trabalhar no meio de uma pandemia onde as pessoas estão carentes de emprego. E as pessoas estão, não, mas calma aí, eu vou correr risco de fazer a prova, então não faça mesmo, né? Porque se for para entrar com esse nível de covardia, não é de você que a gente precisa, né? Não vai somar, essa que é a verdade. E eu digo que é covardia por quê? Porque eu acho que tem gente que não sabe o que é atividade policial, gente. Assim, a gente não está falando de fazer um concurso para, sei lá, Ministério da Cultura, a gente não está falando de fazer Caixa Econômica, a gente está falando de fazer um concurso para o que é básico, que é a segurança pública, tá? Não é para você fazer filme, fazer novela, coisas que a sociedade pode viver sem. A gente está falando de segurança pública. Se não tiver gente para trabalhar, gente, daqui a pouco a gente não está investigando, não está conseguindo mais investigar. E aí, né, as raposas vão furtar, vão saquear a sociedade, vão pegar tudo que é recurso público e vão ficar milionários e você, né? E aí sim que a sua família vai morrer. Vai morrer por falta de respirador, vai morrer por falta de medicamento. Aí sim. Então assim, qual que é a solução? De verdade. E assim, eu quero colocar o seguinte, eu coloquei várias coisas para falar aqui e eu me exaltei já explicando, mas basicamente é o seguinte, a prova tem que acontecer, na minha opinião, não é porque o concurseiro está cansado de estudar, tá? Não é. Isso aí, foda-se. Na verdade, isso é coisa pessoal, é seu, né? A gente tem que pensar no interesse coletivo, é importante para a sua vida, você vai melhorar, o concurseiro está cansado de estudar, ele precisa de dinheiro, a gente tem que se sensibilizar sim com as mortes,
Mas a grande necessidade da gente precisar desse concurso é o quê? Tem colega morrendo, tem colega aposentando, tem colega que familiar morreu e está se afastando, tem colega que está afastado porque está no grupo de risco, já tem mais idade. E aí? Quem que vai trabalhar? Né? Eu fiquei doente, pô. Com 5 dias eu estava trabalhando, tá? Botei 2 máscaras, fiz o que tinha que fazer e fui trabalhar. Vocês têm que entender que a verdade, a realidade sobre os fatos, ela é diferente, não dá para romantizar, tá? É muito bonito ser politicamente correto e colocar assim, não, mas o certo é você pensar nas mortes, isso é politicamente correto, mas é um tanto quanto hipócrita e irresponsável pensar assim. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o juramento, né? Quando vocês conquistarem, né, o tão sonhada vaga, no dia da formatura, que seus familiares estarão lá, todo mundo estará lá, você vai fazer o seguinte juramento: juro pela minha honra que envidarei todos os meus esforços no cumprimento dos deveres do policial federal, exercendo minha função com probidade e denodo, e se necessário, com sacrifício da própria vida. Denodo, gente, é justamente o risco, tá? É risco. Você vai fazer esse juramento, você vai exercer a sua profissão com risco. Então, assim, se você não está disposto a fazer esse juramento e cumpri-lo, realmente a polícia não é para você. Então, assim, vá para outra área, magistratura, vai para outra área. Porque, assim, você não vai ter a opção de, quando você se sentir seguro, falar que não vai trabalhar. Você não tem essa opção. Quero deixar isso bem claro, tá? Não pode falar, eu acho que eu tô com medo, eu não tô me sentindo seguro e eu não vou trabalhar. Não tem essa. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer o que você jurou fazer. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha separado para falar. Então, é basicamente isso, tá, gente, que eu tinha para falar para vocês, colocar um pouco dessa visão, tá, do que eu tenho sobre a situação nesse momento. Eu acho que tem muita gente romantizando isso, mas a verdade, sendo bem prática, o que a gente precisa é de gente para trabalhar, tá? E a sociedade precisa disso. Você sim vai correr risco fazendo essa prova, mas você vai correr risco diariamente quando você entrar no seu cargo. Não tem como fugir, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, como já dizia o tio do Homem-Aranha, tá certo? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Valeu? Até mais. Vou abrir a caixinha, daí eu respondo vocês pela caixinha de perguntas. Fechou? Tchau, tchau.